Senador, além das sugestões de indiciamento que a Brasília trouxe contra o senhor e seus irmãos, também há 11 crimes apontados para o presidente Jair Bolsonaro. Claro que a CPI ela faz essa sugestão de indiciamento que depende, em grande parte, da continuidade dessas investigações da Procuradoria-Geral da República. Qual a avaliação do senhor? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve dar seguimento ao que for votado no relatório final da CPI da pandemia, principalmente contra o presidente Jair Bolsonaro? Para eu te responder, como anulei o relatório, você pode só complementar para a minha informação quais são, pelo menos algumas dessas 11 acusações que ele está querendo imputar ao presidente da República? A Brasília trouxe para a gente crime de epidemia com resultado de morte, prevaricação, crime de infração de medidas sanitárias, charlatanismo, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, genocídio de indígena, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade e crime de homicídio comissivo. Meu Deus do céu, quanta baboseira ele colocou. Ele tem coragem de botar num relatório como esse. É óbvio que nada disso prospera. Primeiro que a CPI não tem nem a competência para investigar o presidente da República. Então, mais uma comprovação de que essa é uma peça política, e como o Renan é muito próximo ao Lula e ao PT, ele já tenta usar isso como instrumento para tentar desgastar o presidente Bolsonaro para 2022. Isso, para mim, só comprova uma coisa: o tamanho, a força que está o presidente Bolsonaro. Se ele estivesse fraco, como algumas pesquisas aí tentam fazer o povo crer, ele não seria alvo de tantos ataques, inclusive bizarros, né, e totalmente sem nexo nenhum, sem legalidade nenhuma como esse que o Renan pretende fazer. Olha, como é que ele tem coragem de falar que o presidente está participando de alguma forma de assassinatos de indígenas, né, se foi o governo federal quem já conseguiu vacinar mais 70% dos índios? Inclusive, só o Exército Brasileiro, nas Forças Armadas, melhor dizendo, é que conseguiram levar a vacina até os locais mais distantes, isolados do nosso país, lá na Amazônia, por exemplo. Ninguém tratou tão bem o indígena como o presidente Bolsonaro nessa pandemia. Uma pessoa que garantiu o auxílio emergencial, onde foram gastos mais de 300 bilhões de reais, atingindo aproximadamente 70 milhões de brasileiros, para evitar que houvesse um colapso na nossa economia, para evitar que houvesse fome, saques a supermercados. Isso é prevaricar. É inacreditável a coragem absurda, a covardia, melhor dizendo, que o senador Renan Calheiros tem de colocar coisas como essa no seu relatório. Um governo que já conseguiu distribuir mais de 310 milhões de doses a todos os estados. Mas, senador, o próprio presidente não toma a vacina, diz na ONU que tem um discurso pró-vacina, mas ele mesmo disse essa semana em entrevista que não vai tomar a vacina. Como não há uma... Vamos só combinar uma coisa também. Deixa eu concluir o raciocínio, não corto no meio, não. Claro, pode continuar, senador. Eu acabo não conseguindo completar, mas eu prometo que você é mais breve nas respostas. Então, como eu estava dizendo, como é que pode um presidente que distribuiu mais de 310 milhões de doses de vacinas a todos os estados e já tem mais de aproximadamente 65% da população adulta completamente vacinada? Isso é ser genocida. Todo mundo que está me assistindo agora que tomou vacina, agradeça ao presidente Bolsonaro. Agradeça a ele. Todas as vacinas, sem exceção, que foram compradas e aplicadas no Brasil, foram viabilizadas pelo governo Bolsonaro. Aí discute se ele tinha que ter sido mais ágil ou menos ágil. O fato é o seguinte: a primeira dose no mundo que foi aplicada foi no dia 8 de dezembro na Inglaterra. No dia 17 de janeiro, a primeira pessoa já estava sendo vacinada aqui no Brasil imediatamente após a Anvisa conceder o uso emergencial da vacina que foi a Coronavac, a primeira a ser aplicada. Então não tem absolutamente nada que pare de pé contra o presidente Bolsonaro. Agora, o fato de ele não agora ter anunciado que não pretende se vacinar, ele pode ter falado isso nesse momento, porque ele está imunizado. Os anticorpos dele estão muito fortes, presentes. Então, o médico dele deve ter orientado dessa forma que ele, nesse momento, não precisa tomar vacina. Eu, por exemplo, tomei a minha segunda dose ontem. Já tive Covid, tomei a primeira dose, esperei passar o tempo correto, tomei a segunda dose ontem aqui em Brasília. Então, como ele sempre falou, é uma liberdade de cada um toma se quiser. Ele está optando por, nesse momento, não tomar. Eu sou filho, optei por tomar a vacina. A esposa dele, a primeira-dama Michele, optou por tomar a vacina. Então, quem dera se todos os brasileiros seguissem o exemplo do presidente da República. Porque, graças a Deus, não seguem. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando os exemplos são ruins, como o presidente Lula, era para a população inteira ser cachaceira.
E não é, porque não segue o exemplo dele. Era a população inteira ser ladra, mas não é, porque não segue o exemplo do Lula. Então, nesse caso, o Bolsonaro, apesar de ele não dar o exemplo pessoa física de tomar, ele está garantindo a todos que queiram, se imunizados com a vacina, tenham ela à disposição.